Olá, gente, seja bem-vindo ao canal Rotina de Reconstrução. Hoje é o meu quarto dia de jornada. Eu estou reconstruindo a minha saúde, a minha autoestima e a minha disciplina. E quero levar você junto comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe com mais alguém e embora comigo. Gente, os outros 3 vídeos não estão numerados. A partir desse daqui, eu vou numerar, né, como quarto vídeo de rotina de reconstrução, reconstruindo uma jornada de disciplina, saúde, bem-estar e autoestima aqui com vocês, tá bom? E no vídeo de hoje não será diferente, tá? Bom, se vocês quiserem maratonar os meus vídeos que não estão numerados, vocês vão encontrar, o primeiro vídeo tem por título assim: Decidi mudar a minha vida antes que fosse tarde. E o segundo vídeo está assim: a vida muda quando você decide recomeçar. E o terceiro vídeo: comecei a cuidar de mim e a minha vida está mudando. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que mexe muito com a nossa vida, sabe? Que mexe muito com o nosso eu. E mexeu comigo e por isso eu trouxe aqui para vocês, tá? E o tema desse vídeo é as consequências da rejeição na vida de um ser humano. Você já foi rejeitado alguma vez na sua vida? Talvez você adquiriu um comportamento que não é seu por conta de que alguém rejeitou você lá no passado, lá na sua infância. E quando se fala em rejeição, não quer dizer que a pessoa precisa abrir a boca para dizer eu te rejeito. Não precisa falar com palavras, mas com atitudes, com outros tipos de palavra que não precisa mencionar a palavra rejeição. Isso já dita que a pessoa está rejeitando a outra, né? Através de comportamentos, através de exclusivismo, de preferências, entendeu? Com outros indivíduos, deixar você de fora. Enfim, é muita coisa que leva a pessoa a entender que está sendo rejeitada por outra pessoa. E eu vou trazer essa história aqui para vocês porque eu tenho ênfase de falar desse assunto, porque é um assunto que eu já passei, já me doeu bastante e eu sei que causou muitos danos na minha vida. Já superei alguns e os outros continuam aqui. Gente, para esse vídeo eu fiz uma colinha aqui, tá? Para não esquecer, para falar desse assunto, porque é muita coisa que a gente precisa abordar. Eu quero trazer o máximo possível aqui para vocês, porque não é fácil a pessoa passar por isso, tá? E principalmente quando a gente passa, quando é alguém da nossa própria família que tem esse tipo de comportamento com a gente, tá bom? Então eu vou começar falando assim: quando a pessoa é rejeitada na infância, a pessoa cresce tentando imitar outras pessoas para tentar se encaixar na sociedade. Isso já aconteceu com você? Pois bem, gente, isso já aconteceu comigo, sim. Eu tentava de várias formas me encaixar na sociedade, tentando fazer até coisas que não era da minha natureza, tentava copiar pessoas. Eu via pessoas que era bem aceitada no meio da sociedade, no meio de outras pessoas, e tentava imitar elas para poder também ser aceita no meio da sociedade. Então isso é muito dolorido, isso é muito, sabe? Isso é muito triste, tá? Você viver uma vida, o comecinho da sua vida, né? Onde você aprende a se identificar, onde você aprende ali a descobrir, né, a sua natureza, né, a sua identidade. E já no começo da sua vida isso é barrado por causa de alguém, de pessoas que te rejeitou, que não te aceitou, que falou palavras pesadas com você, palavras tristes com você, a ponto de você não auto se aceitar. Então, assim, você cresce imaginando assim que eu não sou bom o suficiente para ser amado por pessoas, para ser amada por pessoas. Então você começa a olhar outras pessoas e se pergunta por que aquela pessoa é amada, é bem aceita e eu não sou. Então você passa a ver pessoas que têm esse comportamento e tenta imitar essa pessoa para você também ser bem aceito. Porque o ser humano não foi feito para ser rejeitado, para ser excluído, para ser para viver sozinho. Não, o ser humano foi feito para viver em sociedade. O ser humano é sociedade. É o ser humano que forma a sociedade. Mas quando você é rejeitado, você está fora dessa sociedade. Você se sente fora dessa sociedade. Então, no meu caso, eu fiz de tudo para chamar a atenção das pessoas, para poder eu ser vista por pessoas. Eu fiz coisas que não era da minha índole, que não era da minha natureza fazer. Isso é muito importante falar aqui, também ao mesmo tempo é muito triste, né? Saber que pessoas passam por isso por conta de uma rejeição, por conta de uma falta de amor, uma falta de afeto. Então na minha vida foi assim, eu precisei
fazer coisas para chamar a atenção de outras pessoas, para poder eu ser vista pela sociedade e fazer coisas não tão agradáveis. Mas que coisas é essa que você fazia, Lu? O que eu mais fazia era brigar na escola, gente. Eu me lembro muito bem como foi. Foi assim, eu briguei com um aluno, com um coleguinha da escola, e nessa briga, eu saí vencendo, eu saí ganhando, sabe? Eu saí vencendo a briga, vamos supor assim. E pela primeira vez eu fui vista, eu fui aplaudida e eu ouvi alguém dizer, nossa, ela é brava, ela é a pessoa, ela é... Entendeu? Mas porque eu tentei me encaixar nessa situação terrível, né? Que eu não desejo pra ninguém. Porque eu era rejeitada. Se eu não fosse a questão da rejeição na minha vida, eu não tinha essa necessidade de fazer isso. O primeiro ponto foi esse. Então, quando eu vi aqueles aplausos, quando eu me vi sendo enxergada por pessoas, aquilo se tornou um ciclo vicioso, onde em praticamente a maioria das aulas, os dias que eu ia para a escola, eu só queria brigar para chamar atenção, porque eu era excluída realmente da sociedade, por algum motivo, enfim, não sei. Mas essa exclusão começou dentro da minha própria casa. E quando começa dentro da sua própria casa, você adota um comportamento onde faz a maioria das pessoas te rejeitar. Então isso aconteceu comigo. Então eu adotei um comportamento onde as pessoas começaram a me rejeitar. Mas só que a minha natureza não quer isso, porque ninguém quer ser rejeitado. Você não quer ser rejeitado. Eu não queria ser rejeitada. Então adotei um comportamento e ao mesmo tempo eu não queria ser excluída por ninguém. O meu comportamento era o quê? De ser apagada, de me esconder, de ser tipo, de me apagar o máximo possível. Sabe o que é apagar o máximo possível? Você sempre ficar sempre por último, sempre ser a última voz, sempre ser a última a falar da escola, ou o último da fila, né, da merenda, enfim, me apagar o máximo possível, me esconder o máximo possível. Então, eu adotei esse comportamento e esse comportamento leva a pessoa a ser rejeitada, porque quem não é visto não é lembrado, não é isso? Não existe esse ditado, é um ditado bem verdadeiro, né? Então, eu procurava me esconder de pessoas o máximo possível, porque para mim, pessoas só serviam menos só para rejeitar a outra. Então, eu adotei esse comportamento, mas ao mesmo tempo eu não queria ser rejeitada. Mas não foi só isso, tentava imitar outras pessoas. Se era uma roupa bonita, eu procurava me vestir igual. Se fosse a forma de falar, a forma de gesticular, eu procurava fazer da mesma forma. Eu invejava outra pessoa para poder ser encaixada no meio da sociedade, para poder ser aceita no meio da sociedade. Mas quando na realidade aquilo não era uma inveja, aquilo era um mecanismo de defesa que meu corpo criou para poder ser aceita e amada por pessoas. Com você já aconteceu isso? Pois bem, isso é muito sério. Isso daí acarreta para uma vida adulta, para uma vida inteira. E se você não se redescobrir, a sua vida toda acaba sendo prejudicada de todas as formas. Isso foi muito triste e muito dolorido para mim, porque o cérebro processa a rejeição na mesma área onde ele processa a dor física. Imagina aí, eu tinha isso como uma dor. E quem tem dor tem necessidade de se curar. Porque quem gosta de ficar sentindo dor? Ninguém gosta de ficar sentindo dor. Eu não gosto, você não gosta de ficar sentindo dor. Então, era como uma dor para mim, entranhada na minha carne. E eu não sabia o porquê eu passava por aquilo. Eu não entendia, porque até então eu era uma criança comum, eu era uma criança como qualquer outra criança. Eu era um ser humano, um adolescente como qualquer outro adolescente. E, pasme, eu não sofri isso só na minha fase de criança, não. Eu sofri isso também na minha fase de adolescente e até na minha juventude, no começo da minha juventude. Só depois foi que eu fui entendendo isso. Mas isso foi um processo terrível. Mas olha o tempo que eu passei passando por isso. Então, a bagagem que eu tenho para trazer aqui nessa jornada de rotina de reconstrução para vocês aqui, não é pouca. É muita bagagem, entendeu, gente? Bagagem que eu já vivi e que foi difícil superar. Não superei todas ainda. Me prejudicou e me prejudica até hoje, até o dia de hoje, me prejudica. Tento me reerguer, porque eu não sofri só rejeição na minha vida. Sofri outras coisas também, que isso é assunto para outro vídeo, mas depois eu vou trazer aqui para vocês. Hoje, falando de rejeição, isso me prejudicou e me prejudica até hoje. É terrível uma pessoa crescer sendo uma pessoa antissocial. Você olha para as pessoas como se elas fossem inimigas. Então, para mim, todo mundo era igual. Para mim, todo mundo odiava. Para mim, todo mundo excluía. Para mim, todo mundo rejeitava. Então, eu cresci assim, tentando o máximo possível de me distanciar de pessoas. Para mim, pessoas não amavam. E, infelizmente, quando a pessoa passa por isso, cria-se uma crise de identidade. A pessoa fica o tempo todo gastando energia procurando
encontrar a sua própria identidade, porque chega um período da sua vida adulta que você não se reconhece, você descobre que você esse tempo todo não foi você, você imitou pessoas, você viveu uma personagem de outra pessoa e não foi você próprio. Então, você vai gastar energia tentando se identificar, porque você que passa por isso, eu que passei por isso, a pessoa perde totalmente a sua identidade, porque aprendeu a vida toda praticar hábitos que não são seus para poder agradar pessoas, para poder ser amável, para poder ser aceitável. Então isso é muito difícil de enfrentar. É por isso que existem muitas pessoas com depressões, muitas pessoas que se sentem só, embora está rodeada de pessoas, mas se sente só, nada preenche o vazio. Então assim, é algo muito preocupante, né? Muito triste de se viver essa história e difícil de atravessar, e difícil de suportar, porque para mim também foi difícil. E para você foi difícil? Você já passou por algo assim? Como foi que você se sentiu? O que foi que você fez para poder você superar? Eu supero a cada dia. E algo que me fez superar mais ainda, com mais facilidade, com menos sofrimento, menos peso, foi que eu encontrei Jesus. Eu sei que isso não é o assunto do vídeo, mas assim, o que é verdade, eu vou trazer aqui. Eu me tornei uma pessoa cristã, encontrei Jesus, e Jesus, dia após dia, gradativamente, Deus foi mudando, foi moldando a minha identidade, abrindo meu entendimento, me fazendo enxergar o que aconteceu comigo no passado e me dando forças para superar e estratégias para vencer dia após dia. Essa é a realidade. É algo que é difícil, é algo que você não pediu para acontecer na sua vida. Você não escolhe viver isso. Mas se existiu pessoas na sua vida que fez com que você passasse por isso, saiba que isso não é o fim. Saiba que essa não é a sua identidade, essa não é a sua vida. Saiba que o verdadeiro você está aí dentro de você. Talvez você esteja vivendo uma identidade de outra pessoa. E como eu falei para vocês, como foi a forma de eu não me sucumbir totalmente, de eu me reerguer do fundo onde eu me encontrava, um lugar que não era meu, um lugar que eu não conseguia me conectar com o meu eu. Primeiro de tudo, foi Deus na minha vida. Foi Deus na minha vida. Eu acredito que Ele é a solução para tudo na vida do ser humano. Esse é o ponto-chave. Eu não poderia dizer para vocês aqui que foi um psicólogo, um especialista na área de saúde que me ajudou, gente. Eu não posso, até porque eu não poderia dizer isso aqui para vocês, até porque eu nunca fui um especialista fazer tratamento específico para isso. Mas hoje eu consigo me amar, porque quem vive essa situação de rejeição, a pessoa não se enxerga e automaticamente não se ama, não se cuida, não se vê. Eu acho que o erro está em você, quando na realidade o erro não está em você, o erro está na pessoa ou nas pessoas que te rejeitaram. Então o processo de cura inclui em você reconhecer essas práticas de imitações de outras pessoas, que não é você, hábitos, gestos, fala, jeito. Então, a partir do momento que você consegue enxergar esse tipo de comportamento, você começa a enxergar, não, isso daqui não faz parte de mim, não faz parte da minha identidade. E a partir de então, quando você reconhecer essas imitações, gradualmente você vai acolher a sua verdadeira identidade. Você vai ao encontro da sua verdadeira identidade, sem medo de ser abandonado por ninguém. Infelizmente, alguém bloqueou isso em você e lhe prejudicou e lhe atrasou a sua vida toda. Por isso que hoje, você, vivemos numa vida, viveu ou vive numa vida estagnada, travada, sem conseguir dar o primeiro passo, ou sem conseguir avançar, porque tem algo que lhe barra. Você não consegue encontrar a sua identidade, você não sabe do que você é capaz, você não sabe a sua habilidade, você aprendeu a dos outros, a de outras pessoas. Você não aprendeu por você. Você não sabe o que você sabe fazer. Você não sabe o seu potencial. Porque a sua vida toda você viveu a vida de outras pessoas, infelizmente. E isso aconteceu comigo. E se isso aconteceu com você, sabe que você não está sozinho nessa. E sabe que sempre há tempo de recomeçar. Não está perdido. Não importa o tempo, não importa a idade, não importa a circunstância que você entendeu essa questão, que você se identificou com essa história, que não era a sua história. Não importa. Há tempo. É tempo de recomeçar. Tinha o que eu criei aqui no Rotina de Reconstrução. Vamos juntos reconstruir a nossa história. Vamos juntos reconstruir uma nova rota. Você sabia que a procrastinação também é fruto de algo que aconteceu com você lá no passado? Você sabia? Vamos juntos ficar firme, vamos juntos vencer os obstáculos, vamos juntos se reencontrar a nossa própria identidade.
Vamos juntos se reencontrar o nosso próprio eu e apagar o personagem que a gente viveu na nossa vida toda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever, comentar e compartilhar com mais alguém. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.